Bom pessoal, então como foi dito na videoaula passada, a partir dessa videoaula agora a gente já vai estar iniciando então a programação mesmo do nosso site. Vamos pegar firme agora e botar a mão na massa para a gente programar mesmo, tá? Eu apaguei aquele banco de dados, banco teste, que a gente estava usando para fazer os testes de PDO com PHP orientado, mas eu salvei o SQL dele. Ele tá, se vocês forem no seu DVD, ele se encontra na pasta mídias, em scripts, tá tudo aqui, ó. O SQL com os scripts que a gente criou naquelas videoaulas, tá? Então agora a gente vai analisar o que está sendo disposto no nosso site, o que a gente vai precisar para fazer a parte dinâmica do nosso site. Então de cara que a gente já percebe então o que? Vamos precisar de um campo para... Vou até abrir aqui, ó, bloco de notas. Tabela de posts. Vamos precisar então campo ID para identificar o post. Vamos precisar do campo de exibição, que vai ser a imagem de exibição, o campo de título do post, o campo de slug do post, que a gente vai ver como criar aí dinamicamente pelo painel, que vai ser uma função que a gente vai criar que ela resgata o título do post e cria o slug, né? A partir daquilo. Então, ID, exibição, título, slug, conteúdo, views, que vai ser as visualizações de post, e o status, que vai ser se ele vai estar como rascunho ou se ele vai estar como postado, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos na nossa tabela de posts. Então vou abrir aqui, ó, barra home, barra MySQL, e aí também, se a gente for precisando, a gente vai inserindo mais campos, né? Vou criar aqui um novo banco de dados, vai ser o site pro 2. Eu vou mandar criar esse banco de dados e dentro dele eu já vou criar as tabelas, que a primeira vai ser a tabela de posts, que vai ter 7 campos. Vou mandar executar. O primeiro vai ser o ID, tipo int. Vou vir aqui, vou marcar auto incremento, vou marcar chave primária. O segundo vai ser a exibição, depois o título, exibição, pode ser do tipo varchar. Já lembrei de mais campos aqui, mas vamos lá. Varchar 100, 120, né? Pode ser título, varchar 200, slug, varchar 200. Depois vem o que? Conteúdo, views, conteúdo, tipo text, views, pode deixar ela como inteiro mesmo. E o status pode ser também do tipo int. A gente identifica com dois tipos de status. E eu vou adicionar mais uma coluna, que vai ser a data, que a gente vai usar do tipo datetime. Vamos procurar aqui a date and time, datetime, tá? Deixa aqui do tipo datetime. Então isso aqui vai ser a nossa estrutura: ID, exibição, título, slug, conteúdo, visualizações, o status e a data do post, tá? Eu vou mandar salvar essa minha tabela de posts. Tá aqui, posts já salvo. Vamos precisar também da tabela de usuários. Ela vai precisar do ID do usuário, nome do usuário, e-mail, tipo, descrição e o status. Caso eu cadastre algum usuário que eu queira que ele não tenha acesso ao meu painel, ele só vai poder acessar o meu painel caso o status dele esteja ativo no meu site. Então, tipo status, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Campo tabela de usuários, 6 campos. Campo ID, tipo autoincremento chave primária. Campo nome, pode ser do tipo varchar 110. E-mail, varchar 100. Olha só, e eu já esqueci também, ó, senha, varchar 50. Tipo, não, descrição, tipo text, tipo
Aí eu coloco vou achar 10 status, né? Então vou adicionar mais uma. Então a gente tem o que? ID, nome, e-mail, senha, descrição, tipo e o status. E eu vou mandar salvar essa minha tabela de usuários. Então até agora a gente tem duas tabelas. Eu vou usar por enquanto só essas tabelas, tá? Vamos para o nosso site então. A gente já criou naquelas outras videoaulas a nossa classe de conexão com o banco de dados, e a gente pode estar utilizando essa mesma classe, que vai ser a mesma estrutura para o nosso projeto. Eu vou abrir então aqui a pasta do DVD, em mídias, scripts, PDO. Eu tenho aqui em PDO, PHPO, a pasta classes. Eu vou pegar minha pasta, meu arquivo de conexão, que é o bd.class, né? Eu vou abrir os meus arquivos em disco local C, arquivos e programas, easyphp, www, site pro2. Vou criar uma pasta chamada de classes, que vai conter primeiramente a conexão. E aqui eu vou abrir com o meu Dreamweaver. Eu vou informar aqui que o meu banco de dados localhost vai ser o site pro2, tá certo? Então essa daqui é a minha classe de conexão. Beleza, então outra coisa que eu vou estar criando aqui já é o config. Deixa eu ver aqui, que eu acho que não tem mesmo, né? Vou procurar aqui. Tem um config aqui, mas eu acho que ele só está mesmo com mesmo, só está com a URL base. Eu vou fazer o seguinte: require once classes bd class php, tá? bd com, e como está incluído, eu acho que já está incluído na minha header, então ele já conecta com o banco de dados. Vou atualizar a página e já está conectado com o banco de dados, ok? A gente também vai fazer, depois a gente vai fazer a gente pode até fazer logo, né? Uma função que ela serve para criar um arquivo de log dentro do nosso site. Eu vou fazer isso aqui, ó, na classe, né? Ela vai servir para informar os erros que estão acontecendo dentro do nosso site, e só a gente poder ver esses erros, e o usuário vê apenas uma mensagem lá que não foi possível fazer alguma coisa. Então ele retorna isso aí pra gente, e o site fica bem mais seguro contra injection, coisa e tal. Ela serve como um direcionamento de fluxo de erros. Então ele direciona todos os erros do seu site para um arquivo de texto, para você ver os erros e ir lá e corrigir. Então a gente vai criar essa função agora. Na verdade, eu acho que eu já até tenho essa função que eu estou falando pronta. Eu acho que ela está aqui em documentos. Tenho aqui, ó, trata erro, é esse arquivo aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl O para abrir aqui o arquivo. Tá em documentos, trata erro. Então aqui, ó, vou explicar. Primeiro, ela é uma função de log de erros. Então tudo que for erro que tiver no site, naquele try catch que a gente mostrou nas outras videoaulas, eu vou mandar para essa, ao invés de mandar para o PDO exception, eu pego do PDO exception e jogo na variável, depois eu mando para essa função. Então essa função vai fazer o que? Vai verificar se o erro report for igual a 0. Então se o erro que passar daqui existir, for verdadeiro, ele vai retornar o próprio erro. Então se não existir erros, ele retorna vazio. Exec func get arg. A variável exec recebe os erros. Então essa variável aqui ela vai receber os erros passados daqui, ó. OK? Essa variável pode ser até erro code, mas eu deixei assim mesmo. Então vai receber essa variável, que ela é um objeto, ela vai acessar o atributo getCode, né? No caso o método getCode. Ele vai pegar o código do erro
Então essa variável ela recebe o código do erro. Essa daqui é a mesma função, é quase a mesma função do PDO, que ela vai fazer o que? Ela vai pegar a mensagem getMessage, vai receber a mensagem do erro, que é aquela mensagem quando você está programando no PHP, ocorreu algum erro, então ele fala lá, erro na linha papapá. Tá? Então aqui ele vai pegar no método, ele pega o arquivo, que é onde foi, e aqui ele pega a linha. Aqui é a mensagem, aqui é o arquivo e aqui é a linha, tá? Essas aqui são as funções para pegar o código, mensagem, o arquivo e em que linha foi que ocorreu o erro. O tipo de erro é call exception, é do tipo de erro exceção. Quando você tem um erro no seu PHP, ele retorna como exceção. Então, se você tem um tratamento de erros por exceção, o tipo de erro que você vai ter que tratar é o call exception. Você pega esse tipo de erro e vai verificar se in get log erros. Então, se a função padrão do PHP, que é a log erros, tiver em ação no momento, quer dizer que então que você tem um erro ocorrendo. Então ele passou o erro aqui. Se a função estiver ativa, que é a função do PHP que retorna o erro, você vai fazer o que? Erlog sprintf, ele vai mandar printar o erro aqui, tá? Eu vou deixar esse arquivo de erro, essa classe, essa função aí no DVD também para vocês, tá? Então, erlog sprintf, ele pega aqui o PHP, vai substituir o primeiro parâmetro por um string aqui, então ele manda aqui o segundo parâmetro string em terceiro parâmetro string na linha. Terceiro parâmetro é um diretório. Então, o erro é o primeiro, o segundo é a mensagem, o terceiro é file, que é o arquivo, o quarto é line, que é a linha, né? Em diretório e linha. Defino meu log de erro. Isso aqui é o log de erro, tá? Depois ele vai pegar e cria essa variável aqui. Nessa variável eu tenho a mensagem completa, que então é erro, no arquivo, na linha, o IP que o usuário acessou que deu o erro na hora foi, ele pega o IP do usuário que tentou acessar a página e acabou dando erro. Na data, ele manda a data também, cria um arquivo chamado erlog, que ele vai criar o arquivo de log e manda para a pasta lá, raiz do site, né? E depois ele set erro handler como essa mesma função aqui, tá? Então ele define que essa função torna-se então a partir daqui a função padrão do PHP para tratamento de erro. Eu pego essa função aqui, copio ela, eu vou deixar também dentro da pasta do DVD, eu vou jogar aqui depois do bd.class, né? Depois da minha classe, ela vai ficar aqui abaixo, tá? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, self. Ele simplesmente está conectando ao banco de dados. Eu vou fazer o seguinte: self variável com vai setar set attribute. O primeiro atributo é PDO attr underline mode vírgula PDO mode exception. Então, todos os erros que ele encontrar no PDO, tudo que é erro que eu tentar acessar dentro da classe do PDO, ele vai mandar como o atributo de erro exception. Então aqui já está configurado. Todo e qualquer erro de exceção que ele tratar, eu vou tratar no try-catch e mandar para essa função. Essa função vai criar meu arquivo de log e eu vou lá e vejo. Então meu usuário nunca vai ter erro no site. Ou se tiver, vai ser muito menor do que normalmente tem. Tá? Então no header aqui eu posso fechar. Se eu atualizar minha página, nada acontece. Então agora a gente já vai ter então que começar a criar a nosso PHP. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ter então categoria também. Então vou editar aqui na posts, estrutura, vou colocar depois do conteúdo. Então depois de conteúdo, a minha categoria vai ser do tipo varchar 100. Salvar. Beleza. Então vou começar fazendo o seguinte: criando a função que vai selecionar, dados limitados. Então vai ser o que? Select
From posts, order by iddesk, limite 1. Então eu jogo aqui o primeiro post. Aqui eu pego a partir do segundo, então já vai ser com outro order by. Então eu vou mandar uma função de order by dinâmico, né? Vou criar então, posso fechar isso aqui. Vou criar um novo arquivo PHP, salvar como queries.class.php lá nos nossos arquivos. Aqui easyphp www clientes não, outros site pro2 em classes, cadê aqui classes? Eu vou salvar aqui como queries.class.php, tá? Eu vou criar aqui então minha classe queries extends bd, tá? Vai estender minha classe de conexão lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Self. Eu vou fazer então aqui provisoriamente uma inclusão. Include só para mim poder acessar a classe. Class.php. Tá? Então aqui agora, ó, self variável igual a self com, enfim, queries extend bd, tá certo? Bd, beleza. Eu vou fazer o seguinte então, classe de, no caso método de seleção, não é? Eu vou deixar aberto aqui só para mim ter uma base. Fechar isso aqui, nossos arquivos. Vou abrir o header para deixar aqui, né? Beleza. Vou colocar do lado de cá. Então, vou criar uma função pública de seleção de dados. Ela vai receber um parâmetro. No caso, ela vai receber o limite, né? Ela vai receber o limite, que vai ser, vou colocar assim, ó, seleção limite. Por quê? Porque no primeiro eu quero selecionar 1, aqui eu quero selecionar 3. Então ele vai pegar a partir daqui e fazer o order by iddesk, só que aqui com outro limite. A partir, deixa esse aqui como o destaque, aqui como os outros. Esse aqui como principal, esse aqui como os outros destaques, né? Então, variável SQL limite igual, abre aspas duplas. Aqui eu vou colocar select. Que erro é esse aqui? Public function. Select all from posts order by iddesk limite, variável limite, tá? Variável selecionar igual self com prepare o SQL limite, né? No caso, como é uma seleção, eu posso fazer o seguinte, né? Eu pego aqui e retorno self com query na variável SQL limite, tá bom? Então, método de seleção por limite. Então, método de seleção de dados limitado. Vou pegar aqui, já vou começar então. Vou vir aqui, ó. Eu vou ter que então cadastrar alguns posts. Eu vou vir aqui em posts. Deixa eu ver aqui. Pasta posts eu tenho? Não. Então vou criar uma nova pasta posts que vai armazenar umas imagens. Eu vou ver aqui o tamanho que eu tenho aqui de destaque que está em pages e em home. Qual que é o tamanho da principal aqui? Deixa eu ver aqui. Artigos, isso aqui é o que? Destaque 300 por 170. E esses outros três aqui são os outros destaques, né? Então eu vou dar uma pausa na videoaula. Acho que eu vou criar mesmo aqui no Fireworks uma imagem em JPG para me salvar
Aqui eu vou também estar deixando essas imagens. Vou salvar algumas imagens para diferenciar os posts, para poder cadastrar aqui. Então vou dar uma pausa e eu já... Eu criei aqui 5 imagens no Fireworks, ó. Eu fui salvando ela aqui na pasta posts. Eu tenho 5 imagens diferentes, cada uma diferente da outra, né? Para me fazer os cadastros. Uma tá escrito: este é o primeiro post, esse é o segundo post, esse é o terceiro, e assim vai, né? Cada uma com a cor diferente, cada uma nomeada de jeito diferente. 1, 2, 3, 4, 5.jpg, tá? Então eu vou cadastrar aqui. Antes de cadastrar, eu vou criar a minha duas tabelas. A primeira tabela vai ser a tabela de categorias e a segunda tabela vai ser a tabela de subcategorias. Então eu vou vir aqui na site Pro 2, vou criar a tabela de categoria. Essa tabela de categoria, ela vai ter o que? O ID da categoria, o nome da categoria e o slug da categoria, né? Categorias 3. ID, nome, slug. ID int, autoincremento chave primária, nome varchar 100, slug varchar 120. Salvar. Então, categorias. Subcat. Aqui agora vai ser o seguinte: subcat vai ter o ID da subcategoria, o ID da categoria, o nome dessa subcategoria e o slug dessa subcategoria. Então vão ser 4 campos. ID tipo autoincremento chave primária do tipo int, né? ID underline cat pode ser do tipo inteiro, nome pode ser tipo varchar 100, slug varchar 120. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Eu vou mandar salvar. Então, categoria e subcategoria. Então, na tabela de posts, eu vou inserir aqui agora manualmente. A exibição vai ser o 1.jpg. O título vai ser primeiro post de teste. O slug vai ser assim, ó: primeiro traço post traço de traço teste. E aqui eu posso colocar assim, ó, primeiro. E aqui eu escrevo: este é o primeiro conteúdo de teste para um post no banco de dados. Categoria. Aqui eu vou jogar como slug, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ele vai ter o que aqui? Seriados, tá? Views vai padrão 0, status 0, não, status 0, que vai ser publicado, e a data vai ser agora. Eu vou mandar executar. Posts. A data foi aqui vazio, mas é porque ele não está indo para o banco de dados. Ele não tá pegando. Eu vou fazer o seguinte: vou editar isso aqui, pegar isso aqui, ó, pegar a data atual, vou dar um concluído aqui. Então ele pegou a data atual, executar, tá lá, ok? Então beleza. View 0, nenhuma visualização. Status 0 quer dizer que está publicado. Exibição, tá. Então aqui agora eu vou fazer uma pequena mudança aqui na minha classe, ó. Select all from posts, order where status for igual a 0, order by id desk, limite o limite ali, né? Então beleza, aqui agora eu vou vir aqui na minha header e eu vou incluir aquela minha classe. Eu vou tirar isso aqui, require classes queries.class.php. Query igual new
Eita, qual foi aqui? Queries. Tá? Deixa eu ver aqui. Query igual new queries, tá? Deixa eu ver aqui. Query. Tá conseguindo acessar por quê? Ah, é porque ele tá dentro de outra pasta. Mas aqui não tem problema não. Aqui eu vou fazer o seguinte. No destaque, eu tenho que cadastrar aqui mais alguns posts. Eu vou dar mais uma pausa na videoaula para cadastrar mais posts. Eu já volto aqui pra gente continuar ali o PHP, tá? É porque tô na correria aqui. Então acabei aqui de cadastrar os 5 posts de teste, chamando aquelas imagens que eu criei: 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4, 5, tá? Em cada um eu cadastrei uma categoria diferente, todos com view 0, todos com status em 0, data, peguei a data atual, título, cada um botei um título diferente, e o slug, aquela peculiaridade de todos tem que ser, né, letras minúsculas, todos não tem que ter acentos e os espaços substituídos por traços, tá? E agora a gente já pode realmente fazer então o PHP para selecionar o destaque. Então, de destaque, ele tem o post de destaque. Vou pegar aqui, ó, PHP. Eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir, não, vou pegar direto. Então, variável selecionar vai ser igual a variável query. Eu pego aqui o nome do meu método, que é esse aqui. O limite vai ser em 1. Limite 1. Order by the desk limite 1. Como ele é uma seleção, eu já vou jogar direto aqui, ó. For each. Aí selecionar com limite de 1. Eu jogo aqui, envolvendo o loop nele aqui, ó, né? As post, ok? For each, ah, tá certo, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o título do link PHP echo na variável post título. O link vai ser sempre dessa seguinte forma. Vou mandar para URL base echo base barra a categoria, então post categoria barra post slug, tá? Vai ser sempre assim. Depois eu vou pegar aqui, ó, esse echo, eu vou jogar aqui embaixo no título, e aqui vai ser a exibição. Aqui também vai ser o título pra gente aplicar o nosso seu, e o resto está configurado. Vamos ver se ele vai funcionar. Tá aí. Este é o nosso quinto post. Ele pegou o quinto post. Espera aí. Então, seleção limite 1. As post. Então, query limite select all from posts where status for igual a 0, order by the desk limite a variável limite e retorna o query na SQL limite. Então, select all from posts where status for igual a 1, order by the desk limite 1. Tô passando aqui limite 1. As post. Né, tá certo, porque é order by the desk, ele pegou do último pro primeiro. Então agora a gente faz o mesmo aqui para os outros. Então limite, aí vai ser agora 1, 3, né? A partir do 1 pro 3. Eu vou pegar esse mesmo for each, vou fazer o seguinte, tem aqui outro destaque, eu apago isso aqui, deixo só uma div. Deixo só uma div, e aqui eu vou pegar PHP for each
query seleção limite vai ser termina em 3 as post 2. Joguei aqui, envolvo nesse meu select, então tem um select só para todos os meus posts, né? E aqui vai ser o mesmo coisa aqui. Eu vou copiar isso aqui, que é para o link, jogo aqui, base, categoria, isso aqui vai ser com post 2, ó, mesma coisa. E aqui eu vou pegar aqui, posso até copiar esse PHP também aqui, e vou jogar aqui no post 2 com a variável post 2, e aqui vai ser o mesmo caso. O título vai vir aqui no title, aqui vai ir na exibição, e aqui vai ir o título. Vamos ver aqui. Ele pegou todos. Limite 1, 3. Limite 2, 3. Deixa eu ver aqui. Ah, tá na variável post. Tá certo, né? Agora sim. Então vamos ver aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para o 1, 3. Então ele não tem que listar ali esse daqui, ó. Então tá certo, né? Deixa eu ver aqui se a minha imagem 2 é essa mesmo. A imagem. Ah, tá certo. 5, 4, 3, 2, né? Tá certo. Então aqui ele tá mostrando. Esse é o nosso quinto post. Só que eu tô jogando o título. Tem que ser com post 2 aqui. E aqui também o post 2. E aqui também o post 2. Né? Pra ele pegar do post do segundo hash. Então tá certo. Este é o nosso quinto, quarto, terceiro e o segundo, né? Tá certo. Aí depois a gente vai fazer também um método para limitar esses títulos, né? Porque provisoriamente é isso aqui. Então, pessoal, nessa videoaula já está muito extensa. Nas próximas videoaulas a gente continua aqui pegando dessa parte de baixo, ó, que eu vou criar a categoria artigos. A gente pegar unicamente da categoria artigos.